Nós estamos em uma série de ministrações, encerrando hoje, que tem como tema o que fazer. Uma série que foi preparada para que nós estivéssemos de um modo muito prático, aplicando a nossa fé ao nosso dia a dia, às situações que nós vivemos na vida cotidianamente. Nós falamos na primeira ministração dessa série sobre o que fazer quando você está confuso. Usamos o exemplo do Senhor Jesus no jardim do Getsêmani, no momento mais difícil da sua vida, quando a sua alma estava angustiada até a morte. Pouco antes dele ser crucificado, ele orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aprendemos 3 importantes lições sobre o que fazer quando você está confuso. A primeira coisa que você deve fazer é reconhecer que Deus é bom e que Ele não vai lhe deixar confuso, amém? Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Então, se você buscar a presença dEle, com certeza Ele vai te dar direção, Ele vai te dar respostas, Ele não vai te deixar perdido, desorientada. Em segundo lugar, aprendemos também a buscar a Deus em situações específicas, aprender a estarmos colocando diante do Senhor cada situação da nossa vida, não apenas orar de maneira genérica, mas orar por situações específicas, buscar respostas e sabedoria de Deus para tomar as nossas decisões. E finalmente aprender a submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, pois a vontade dEle é sempre melhor, a vontade de Deus é o melhor para nós. Na segunda ministração desta série, nós vimos sobre o que fazer quando as coisas dão errado. Nós fomos usar o exemplo de Jó, lá no Antigo Testamento, um livro muito denso, de sofrimento. Vimos a situação de Jó e aí aprendemos algumas chaves importantes sobre o que fazer quando as coisas dão errado. Primeiramente, nós vimos que devemos ser agradecidos em todas as circunstâncias. Isso não significa agradecer pela tragédia, pelas coisas ruins, mas ter um coração agradecido e desenvolver a gratidão como uma forma de estarmos impedindo que o inimigo tenha acesso ao nosso coração e à nossa mente. Em segundo lugar, avalie se Deus não está chamando a sua atenção através das circunstâncias adversas, para que você mude alguma coisa no seu caráter, no seu comportamento. Quem sabe alguma coisa que você está fazendo que desagrada ao Senhor. Nem sempre o sofrimento é consequência de nós estarmos em pecado. Como o caso de Jó, os amigos dele pensaram que seria esse o caso, mas não foi. Então nós vimos que talvez seja essa uma oportunidade de você avaliar a sua vida e ver se existe alguma coisa errada. Também vimos que é importante aprender com as dificuldades. Ao invés de lutarmos contra elas, usarmos as dificuldades como oportunidades de crescimento, de aprendizado e nos tornarmos pessoas melhores para a glória de Deus. Vimos finalmente que quando estamos diante de situações adversas, é importante colocar as nossas súplicas diante do Senhor, apresentá-las ao Senhor e confiar que Deus tem o melhor para nós. Há uma promessa de Deus que quando assim fazemos em oração, a paz dele vem guardar a nossa mente, o nosso coração dos maus pensamentos e dos maus sentimentos. Deus promete blindar a sua alma nos momentos de crise, nos momentos de dor, para que você possa estar protegido e guardado até que a vontade dele se cumpra na sua vida. Na terceira ministração dessa série, nós vimos o que fazer quando as coisas dão certo. Aprendemos que a vida não é só constituída de problemas, mas também há momentos que estamos bem, há momentos em que as coisas estão indo bem. E é tão perigoso para o cristão estarmos, às vezes, em uma zona de conforto, em um tempo em que estamos experimentando uma relativa tranquilidade. E vimos então que é muito importante agir como o rei Davi. Em primeiro lugar, se está tudo indo muito bem, se você foi abençoado, se você alcançou uma vitória, uma bênção do Senhor, celebre com intensidade, celebre com paixão, coloque o coração naquilo que você está fazendo para Deus, para a glória do nome dEle. Reconheça a bênção do Senhor na sua vida. Não permita que o inimigo
te faça esquecer de quem te abençoa, de quem te dá prosperidade, de quem te dá vitória. Em segundo lugar, descanse. Aproveite momentos como estes como um tempo de refrigério. Aproveite, porque nós vivemos tempos de pressão, tempos de luta, e quando nós experimentamos um tempo de paz, um tempo de descanso, é para a gente renovar as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Por isso que é tão importante descobrirmos também momentos apropriados de lazer, formas saudáveis de descansar, mas principalmente momentos como este que estamos vivendo na presença do Pai, em comunidade, estamos aproveitando para receber o bálsamo de Deus e o renovo que vem dele para a nossa vida espiritual. E por último, alcance. A bênção de Deus não é só para você. Quando Deus nos abençoa, é para que possamos abençoar a outros com a mesma consolação com que fomos consolados. Nós precisamos consolar aqueles que não estão tão bem, que estão passando por momentos difíceis. Então, quando você estiver bem, quando você estiver no topo da vitória, vivendo um tempo de sucesso, não se esqueça dos demais. Abençoe o seu próximo, abençoe aqueles que estão ao seu redor. Na semana passada nós vimos o que fazer quando você está sob ataque, quando você está sendo atacado. Nós fomos lá para o livro de Jeremias, ver a história do profeta Chorão, como ele sofreu um tempo difícil em que Deus o levantou para trazer o anúncio da mensagem do juízo de Deus sobre Israel. Um pouco antes do cativeiro babilônico, Jeremias foi esse profeta que confrontou a maldade do povo, que confrontou a perversidade dos reis, das autoridades dos seus dias, e foi muito perseguido e maltratado. Então nós aprendemos 3 lições importantes para agir de modo prático quando estamos sob ataque. Primeiro, pare tudo, reconheça que Deus está no controle absoluto e soberano da sua vida. Segundo, ore ao Senhor, clame por salvação, clame por socorro, clame pela misericórdia do Senhor. Deus é bom, Ele é fiel, Ele virá com providência para te abençoar. E finalmente, louve. O louvor é arma de guerra. Enquanto você louva, Deus destrói os seus adversários, Deus põe os seus inimigos para fugir, para correr, porque eles não podem resistir à presença do Senhor na vida de alguém que está em louvor e adoração. Então, essas foram as lições que aprendemos até hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que fazer quando as coisas mudam. Quando as coisas mudam de repente. Quando as coisas tomam um rumo diferente. O que fazer quando as coisas mudam? E eu queria convidar você a abrir o livro do Gênesis. Lá no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E se você está com a sua Bíblia aí, pode abri-la no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, ou no seu aplicativo da Bíblia Sagrada. Caso você prefira também, pode acompanhar a leitura aqui no telão. Gênesis 12, a partir do verso 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Até aqui, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos como igreja, debruçados sobre a Tua Palavra, por esse momento de culto. Sim, Deus, é tão importante orarmos, louvarmos, celebrarmos ao Senhor. É tão importante a comunhão, os relacionamentos com os irmãos. Mas neste momento, mais importante que tudo é a Tua Palavra. Que ela sempre tenha primazia entre nós.
que ela sempre tenha proeminência em todas as nossas reuniões, encontros, nas nossas festas, nos momentos que estamos juntos, que a Tua palavra sempre tenha o primeiro lugar na nossa vida. Portanto, na nossa reunião não pode ser diferente. Temos espaço para fazer muitas coisas, mas o momento mais importante certamente é este, em que o Senhor quer falar conosco por intermédio da Sua santa palavra. Abrimos nossos corações, abrimos nossas mentes para receber a palavra viva do Senhor. Fala conosco nesta hora, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Aplauda ao Senhor mais uma vez. Mudança. Essa palavra que para alguns se parece um palavrão ou uma maldição, porque às vezes é tão difícil lidar com a mudança. Hoje, uma das competências dos recursos humanos, da gestão de pessoas, é a gestão de conflitos e a gestão de mudanças. Porque parece que é inerente ao ser humano se acomodar, estacionar, encontrar uma zona de inércia, de conforto e ali paralisar. E a mudança, quando ela acontece, às vezes ela é dolorosa, ela não é tão facilmente assimilável. É difícil da gente enfrentar na vida os momentos de mudança. Nós somos por natureza criaturas de hábito. Nós gostamos de fazer as mesmas coisas nos mesmos horários. Nós começamos a desenvolver as nossas rotinas porque precisamos delas para trazer equilíbrio emocional, estabilidade ao nosso dia a dia, à nossa vida. Nós costumamos acordar no mesmo horário, tomar café, almoçar. Nós temos a mesma rotina durante o dia. Até certo ponto isso é saudável, mas é interessante como às vezes nós nos acostumamos e nem nos apercebemos que nos sentamos no mesmo lugar na sala de aula, geralmente no auditório, na igreja também procuramos o mesmo lugar, sentamos próximos às mesmas pessoas e vamos assim estabelecendo estas rotinas. E há momentos em que a vida muda, há momentos que coisas acontecem e nós temos que lidar com elas, lidar com as consequências, lidar com essas variáveis. Não é fácil lidar com o divórcio, com a separação, quando ele acontece na vida. Não é fácil lidar com o divórcio dos pais, quando ele acontece. E isso está alheio à nossa vontade. Como filhos, ficamos no meio de uma crise conjugal e não queremos estar do lado de um ou de outro. Isso é muito doloroso. Sofremos com a morte, quando alguém abruptamente nos deixa. Essa semana tivemos a notícia da morte de uma celebridade, de uma forma tão banal, um acidente que acontece, algo que a gente não está preparado, que não está esperando, ou mesmo uma má decisão, uma má escolha na vida, e que gera consequências que nós também não estávamos programando e não sabemos como administrar. De repente se torna tão difícil lidar com a mudança geográfica, a mudança de emprego, a mudança de igreja. Muitas vezes todas estas coisas acontecem e acontecem ao mesmo tempo, muitas delas de uma vez, e isso faz com que a gente perca o controle da situação. É isso que talvez nos incomode tanto com relação à mudança, é que nós de repente percebemos que a mudança nos coloca em uma situação em que perdemos o controle das circunstâncias. E é também uma das ferramentas mais utilizadas pelo diabo para nos fazer tirar o foco de Deus e colocar o foco em nós mesmos e nas circunstâncias. Então, por isso a pergunta: o que fazer quando as coisas mudam? O que você diria se eu lhe dissesse que daqui a um mês o seu nome vai mudar? Você vai ter que usar um outro nome. O nome da sua esposa também vai mudar. Vocês vão ter que usar outra identidade. Vocês vão se mudar para um outro país de uma língua estranha e vão ter que viver nesta terra para sempre. Não vão poder voltar mais. E lá vocês vão ser responsáveis por organizar e criar uma nova nação, uma grande nação. Vocês vão se tornar pessoas famosas, celebridades. Daqui a um mês isso tudo vai acontecer. Aí você diria: tudo bem, ok, maluco, já que você
está falando essas coisas porque você já não aproveita essa ideia e coloca a gente no Big Brother também. É porque tudo isso acontece na história de um homem chamado Abrão, na Bíblia. É uma história verdadeira. Deus aparece para ele no Antigo Testamento e diz todas estas coisas para ele. A sua vida vai mudar totalmente, porque essa é a minha vontade para você. Então, em primeiro lugar, o que fazer quando as coisas mudam? Construa altares. Se há um momento de mudança na sua vida, se há um momento de transição na sua vida, aproveite a mudança como uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. Aproveite a mudança como uma oportunidade para você intensificar o seu relacionamento com Deus. Foi isso que Abraão fez. Em Gênesis, no capítulo 12, nos versículos 8 e 9, está escrito: depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel. Ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar Abrão construiu um altar e adorou ao Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Um pequeno pedaço da Escritura, um pequeno trecho da palavra, mas que contém uma mensagem tão poderosa depois de tudo que nós lemos até agora. Abraão era um homem que, em meio à mudança, ele ia construindo altares ao Senhor. O estudo disso na Bíblia é algo muito impressionante. Os altares de Abraão, por onde Abraão passava, a cada mudança, a cada transição, ele construía um altar ao Senhor. Era um marco do seu relacionamento com Deus, porque o altar fala de adoração. Essa palavra que pode ser definida de muitas maneiras, como elogio, como agradecimento, como alegria, como serviço, mas principalmente como relacionamento. E a ideia é exatamente esta: Abraão está vivendo o tempo da mudança na presença de Deus. Quando a vida muda, quando as coisas mudam, nós somos forçados a lidar com a mudança, mas precisamos aprender a lidar com essas novas circunstâncias, com essas novas realidades na presença de Deus. Não permita que a mudança, que a transição te afaste do Senhor. Por mais dolorosa que ela seja, por mais doloroso que esteja sendo esse momento de transição para você, esse momento de adaptação, esse momento de ajuste a uma nova realidade, faça isso na presença do Senhor. Faça isso na intimidade com Deus. Não importa se a mudança foi ruim, ela vai se tornar algo bom na sua vida, se você é um adorador, se você permanece na presença do Senhor. Sabe, queridos, por que isso é tão importante? Porque no momento em que acontece uma mudança, um tempo de transição na vida de um discípulo, esse também é uma temporada de caça para Satanás. Satanás sabe que todas as vezes que nós somos desestabilizados por alguma mudança, o nosso coração enfraquece, a nossa vida espiritual tende a declinar. E é por isso que Abraão estava tão interessado em construir altares, porque ele sabia que o seu foco precisava estar no Senhor. Agora que ele estava com a sua esposa, com seus bens, peregrinando em uma terra estranha, andando de um lado para o outro, para cima e para baixo, cada lugar onde ele se encontrava, e ali armava o seu acampamento, ele levantava um altar ao Senhor. Se nós não fazemos desta forma, o inimigo usa a mudança como uma maneira de nós murmurarmos, de nós nos queixarmos, de nós vivermos uma vida de lamúrias, de lamentos, de autocomiseração, de vitimização. Essa é uma vitória para o diabo, quando o cristão deixa de glorificar o Senhor e passa a murmurar e a reclamar e a viver uma vida de lamentações. A Bíblia diz para fazermos todas as coisas sem murmurações ou contendas, e Satanás sempre prevalece quando nós deixamos de edificar altares ao Senhor nos momentos de mudança. Em Gênesis 13, 14, veja o que aconteceu. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está? Olhe bem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó
assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abrão desarmou seu acampamento, foi morar perto das árvores sagradas de Manre, cidade de Hebrom, e ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Olha o que Deus está fazendo com Abrão. Deus o leva para o lugar da promessa. E não somente isso, Deus usa uma imagem, porque Deus fala conosco através de símbolos, através de imagens. O nosso consciente, o nosso subconsciente funciona muito melhor com imagens do que com palavras. O nosso consciente responde a palavras. Eu estou falando e você está ouvindo, mas o que Deus faz com Abraão aqui é ir no profundo de Abraão, e ele vai no subconsciente e diz: olhe para a terra, vê se você pode contar os grãozinhos de areia, assim serão seus descendentes. Ande por esta terra, vá no norte, vá no sul, vá no leste, vá no oeste, percorra a extensão da terra. Esta é a terra que eu estou dando a você e aos seus descendentes. Deus faz isso conosco. Ele nos leva na transição a um tempo de visualizar promessas, a um tempo de enxergar coisas no invisível, a um tempo de nos mostrar os sonhos dele que estão no coração dele para nós. Não importa o que deu errado na tua vida até aqui, Deus tem o melhor para você, e Ele pode consertar a tua história, Ele pode mudar a tua história, mas você precisa aprender a enxergar no invisível. Talvez você esteja vivendo de glórias passadas, mas o Senhor quer te mostrar glórias futuras. Ele quer abrir a tua visão e o teu entendimento para as coisas grandes e tremendas que Ele quer realizar na tua vida. Em Gênesis 15, Deus continua tratando o subconsciente de Abraão. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me deste filhos, por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu, conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Olha que coisa linda, numa noite lá na Palestina, em Canaã, Abraão está dentro da sua tenda, ele mais uma vez ora ao Senhor, ele diz para Deus: Deus, não estou entendendo, o Senhor está falando de promessas tão grandes, mas existe um obstáculo, existe um empecilho, existe uma situação que eu não sei como poderia ser resolvida, eu não tenho um filho, eu não tenho um herdeiro, o Senhor está falando de descendentes, como assim? Deus diz: sai para fora da tua tenda, sai de dentro da tua tenda, olha para o céu. Aquela noite estrelada, sem luz, sem energia elétrica, somente aquele céu, aquela imensidão, e ele olhando para o céu, para a vastidão do universo, todas as estrelas, Deus diz: vê se você consegue contar as estrelas que eu criei, assim será a sua descendência na terra. E mais uma vez Deus usa uma imagem poderosa para fixar no coração de Abraão o impossível que Deus vai realizar na vida dele. Deus está falando contigo nessa manhã: sai de dentro da tua tenda, sai de dentro da caverna, sai de dentro da tua caixinha, olha para fora, olha para o céu, olha para as estrelas, olha para as promessas que Deus tem para você, porque elas são grandes, e Ele pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Você só precisa crer. E o versículo 6 diz que Abraão creu em Deus, ele olhou para os céus, não como nós olhamos hoje, talvez de uma forma científica, de uma forma banal, trivial. Ele olhou para os céus como promessa, e ele viu ali a promessa de Deus, e Deus disse: eu vou fazer isso com você, Abraão. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando os tempos mudam, quando vivemos tempos de transição, nós temos uma escolha a fazer. Tudo é uma questão de escolhas, assim como existem dois lados do biscoito. Agora você acha que para a mosca faz importância qual lado ela vai pousar? Assim para Satanás, não importa que lado você escolhe, ele sempre vai tentar te destruir, ele sempre vai tentar destruir o projeto de Deus na tua vida. Mas é tão importante que você permaneça na promessa do Senhor.
Deus mudou o nome de Abrão e deu a ele o nome de Abraão, que significa pai de multidões. Deus falou mais uma vez com ele sobre todas as mudanças que estavam acontecendo e que ainda iriam acontecer na sua vida. E a palavra de Deus diz que em um determinado momento Abrão riu. Ele riu consigo mesmo, ele riu do que ele estava ouvindo Deus falar ao seu coração, porque sabe, em momentos de mudança, de transição, especialmente quando estamos enfrentando uma transição difícil, às vezes a gente ouve a voz de Deus e a gente questiona. Em Gênesis 17, versículo 1 está escrito: quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir, ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Agora espere um minuto. A gente sabe que Abraão é o pai da fé. Ele é um homem de fé. E aí a gente lê um texto desse e a gente pensa: o que eu posso aprender com essa história? Afinal de contas, é para rir de Deus? Será que eu tenho que duvidar de Deus? É isso? Não, não é isso. O que nós precisamos aprender é que não basta apenas ter fé. A gente precisa, em segundo lugar, quando as coisas mudam, ajustar a sintonia do nosso coração para entender melhor a vontade de Deus. Use a mudança para aprender sobre a vontade de Deus para a sua vida. Nós não aprendemos sobre vontade de Deus sem errar. Nós não aprendemos sobre vontade de Deus, a gente não adquire experiência, maturidade na vida sem passar pelo que passou. Você é o resultado até agora de muitas experiências, e Deus está usando todas elas para o seu crescimento espiritual. O problema é que Abraão tentou resolver o assunto por conta própria. Deus disse claramente que ele teria um filho com a sua esposa Sara, que ela seria mãe de nações, e talvez para ele, na cabeça dele, isso fosse uma coisa muito demais. Apesar de ser o pai da fé, ele não entendeu que Deus poderia fazer aquilo através da sua esposa. Ele começou a pensar em de que forma Deus iria lhe dar esse filho, e aí aconteceram algumas consequências desastrosas, porque Abraão interferiu na vontade de Deus. Gênesis 16, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o seu Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Era um costume da época. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar, ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é o culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que você quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Olha que confusão. O camarada tem uma promessa de Deus, ele é o pai da fé, mas ele ainda assim está sem compreender como que isso vai acontecer, como que isso é possível. O tempo vai passando, e o tempo é um fator que muitas vezes nos impede de viver a vontade plena do Senhor. A gente se apressa, a gente se precipita, a gente faz coisas movido por impulso, a gente age muitas vezes de maneira impensada, e o diabo acaba estabelecendo algo na nossa vida, uma brecha, algo que pode trazer comprometimento para o projeto de Deus. Quando a vida muda, ela sempre traz oportunidades novas, tanto boas quanto más. Se você está vivendo um momento
momento de transição, é preciso que você ajuste a sintonia do seu coração, porque muitas oportunidades vão surgir e talvez muitas delas não sejam a vontade expressa do Senhor. A escolha é a forma como nós lidamos com estas oportunidades. Às vezes, quando a vida muda, nós somos como Abraão, nós queremos resolver por conta própria, nós queremos agir por impulso. Jesus contou uma parábola muito interessante sobre um homem que tarde da noite foi incomodar o seu vizinho porque chegou uma visita na sua casa e ele não tinha comida suficiente para atender aquele hóspede inesperado. Em Lucas, no capítulo 11, Jesus contou essa história. Então, no versículo 5, disse aos seus discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imaginem que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada, eu e os meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo ou bênçãos aos que lhe pedirem. Algumas coisas interessantes Jesus está falando aqui sobre oração, sobre perseverança na oração, sobre estarmos sintonizando com Deus, ajustando a sintonia. Eu me lembro que antigamente os aparelhos de TV, eles tinham esse tipo de ajuste de sintonia fina. Você botava a antena, percebia que a imagem não estava muito perfeita, você ia lá na sintonia fina e você tentava ajustar um grau para cima, um grau para baixo, até você encontrar o ajuste melhor de sintonia. Também isso acontece no rádio, quando você está procurando ali encontrar a frequência correta e existe um ajuste de sintonia. Assim a oração funciona na nossa vida quando nós a praticamos de maneira perseverante, persistente. Nós vamos entendendo a vontade de Deus. A primeira coisa que Jesus fala então aqui é sobre a persistência na oração. Ao ouvirmos essa história, nós vamos ter a impressão de que Jesus está comparando Deus com aquele vizinho ranzinza, não é? Mas na verdade Jesus não está fazendo isso, ele está fazendo uma comparação meio que por analogia e contrária, antagônica. Ele está dizendo exatamente assim: pensa que aquele camarada, ele não vai descer porque é o amigo que está pedindo, mas sim por causa da insistência. É tarde da noite, ele está dormindo, já está deitado com a mulher e os filhos, mas o camarada está lá batendo, dizendo: por favor, eu estou sem pão, eu preciso de uma ajuda, pô, você é meu amigo, me socorra agora, não me deixe na mão. Ele vai descer e vai dizer: cara, o que você quer? Toma aqui esse pão, vai embora, me deixa dormir, me deixa em paz. Jesus estava usando esse exemplo extremo e negativo para dizer: imagina Deus, se você como filho bate na porta, se você como filho pede, se você como filho ora e faz isso de maneira perseverante, de maneira insistente, muito mais rapidamente o Senhor ouvirá a sua oração e lhe responderá, porque Ele é fiel. Essa é a comparação que Jesus está fazendo. Mudança é tempo de você orar mais, de você ajustar a sua sintonia fina com Deus. A segunda coisa que Jesus fala aqui sobre o aspecto da oração é que tem a ver com a vontade de Deus. Não é tanto pelo fato de eu pedir o ano inteiro, todos os dias do ano, para Deus me dar um carro novo, que significa dizer que pela minha insistência Deus vai me dar um carro novo. Às vezes eu estou pedindo coisas que não têm a ver com a vontade de Deus. Às vezes eu estou pedindo coisas que têm a ver com a minha vontade, e é isso que a oração faz. A oração começa a me ensinar sobre vontade de Deus, porque quando eu apresento a Deus os meus pedidos, quando eu apresento a Deus as minhas súplicas, eu estou sempre dizendo para Ele: Senhor, seja feita a Tua vontade, que a Tua vontade se cumpra na minha vida. E às vezes eu ouço um não de Deus. Não quer dizer que Deus não está me respondendo, Deus sempre irá responder, mas nem sempre a resposta de Deus será do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E aí por isso que é tão importante, ao começarmos a orar, buscarmos a vontade de Deus e as nossas verdadeiras necessidades, porque às vezes o que estamos pedindo não passa de um deleite carnal. A última coisa que Jesus fala nessa parábola é que o Pai sabe dar boas coisas aos
seus filhos. É essa confiança que um filho tem de que seu pai tem o melhor para a sua vida, que deve fazer parte da nossa motivação de orar e de buscar ao Senhor. Quando nós pedimos a Deus uma coisa, às vezes Ele nos dá algo tão maior, tão melhor, e a gente se sente até envergonhado pela grandeza do seu poder e pela forma tão fidelíssima como Ele tem nos abençoado. Então, para aprendermos a orar, não basta ter fé. Precisamos sintonizar, precisamos fazer ajuste de sintonia com a vontade do Senhor. Então é preciso alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Se você está vivendo um momento de transição, um momento de mudança, primeira coisa, construa altares, reforce a sua intimidade com Deus. Segundo, ore, busque a vontade do Senhor nesse momento. Mas em terceiro lugar, o que fazer quando as coisas mudam? Comprometa-se mais. Todo tempo de transição e de mudança é tempo de sacrifícios. Use a mudança para experimentar o poder de Deus em um novo nível na sua vida, o agir sobrenatural de Deus na sua vida nesse tempo que você está vivendo. Por causa da sua obediência e da sua fé, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. E Abraão teve um filho. Aos 100 anos ele teve um filho e colocou o nome desse filho Isaque, que se chama riso, quer dizer riso, porque tanto ele quanto a sua esposa riram da promessa de Deus. E quando o filho nasceu, eles colocaram o nome de riso. Eu ouvi alguém comentando que a Bíblia é um livro sério, um livro pesado, um livro que não tem ironia. Mas a verdade, a Bíblia é um livro de muitas ironias, e o nosso Deus é um Deus irônico. Ele é um Deus que sabe fazer coisas engraçadas. E se você lê a história bíblica, em muitos momentos você vai perceber como Deus usa as coisas mais improváveis para mostrar o seu poder e a sua soberania. Quem poderia imaginar que um homem com 100 anos e uma mulher com 90 anos pudessem engravidar? A pergunta de Sara ao anjo é: como poderei eu ter novamente prazer sexual com 90 anos? 100 anos, 90 anos. Esse é o tipo de unção que todos nós estamos buscando no casamento. Mesmo com todas as falhas e imperfeições, mesmo com todas as limitações desse casal, mesmo sendo pessoas como eu e você, pessoas imperfeitas, se você estudar a história de Abraão e de Sara, você vai ver que eles cometeram muitos erros, muitas falhas. Eles eram humanos, e é isso que faz com que a história da Bíblia seja tão verídica. Não está falando de mitologia, está falando de gente real, gente que comete erros, gente que comete falhas. Mas ainda assim, Deus pega as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega essas situações que às vezes são tão bizarras, impossíveis e abstratas, para mostrar o seu poder acima das nossas imperfeições. Romanos 8:28 diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Não importa o que aconteceu no seu passado, não importam os seus desacertos, os seus erros, não importam os seus equívocos. Deus está restaurando a sua vida. Deus está lhe dando um novo tempo, uma nova oportunidade. Ele promete fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, se você estiver disposto a se comprometer com Ele, se você estivesse disposta a comprometer o seu coração com Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente sabe que aqui esse amor não é um amor de boca para fora. Esse amor é o amor da aliança, é o amor do compromisso. Não importa se quando oramos recebemos um sim ou um não de Deus. Nós temos uma promessa de que no final nós vamos nos dar bem. Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não importa o quanto nós erramos. Quando a vida muda, é hora de assumir mais compromisso para que a gente erre menos e aprenda mais com a vontade de Deus. E isso sempre implicará em um nível maior de sacrifício. Gênesis 22:1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício.
No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício, saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus, daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e fogo, e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: o que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele, depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: o Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso que até hoje o povo diz: na montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Agora ouça isso. Essa história, por mais absurda que pareça, ela retrata fielmente o que aconteceu no Calvário. Tudo nessa história tem a ver com a crucificação. É o pai entregando o seu único filho. É o pai levando o seu filho para o altar do sacrifício. É o filho carregando a lenha nas suas costas. É o filho sendo colocado sobre o altar. No momento que ele está para ser imolado, a mão do Senhor segura a mão de Abraão, e ele vê um carneirinho. Ali está a provisão de Deus. Deus dizendo: aqui está o carneiro, o cordeiro que vai substituir o seu filho no altar. E ele vai e sacrifica aquele cordeirinho no lugar de Isaque. Essa história é a história do sacrifício mais importante que já aconteceu na história da humanidade. É a história do amor de Deus por nós e do sacrifício de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Deus está usando essa mudança na sua vida para o bem. Deus está usando esse novo tempo na sua vida, essa transição que você está vivendo para o melhor. Mas é preciso que você assuma compromisso maior, comprometa-se mais com Deus para que esta mudança aconteça da maneira correta. Quando nós compramos uma passagem de avião, nós temos 2 opções. O melhor voo para se chegar a qualquer lugar, principalmente a lugares mais distantes, é o voo direto, se isso é possível. Então, se existe a opção do voo direto, é óbvio que eu vou preferir o voo direto. Mas o voo direto às vezes é mais caro. E é por isso que às vezes a gente também observa algumas passagens que são oferecidas a um preço muito melhor, muito mais barato, muito mais acessível. Mas quando nós vamos perceber o caminho para se chegar ao destino, passa por muitas escalas, troca de aeronaves, um tempo de espera nos aeroportos, essa viagem fica muito mais longa. O ponto aqui é que os 2 voos vão chegar no mesmo destino. A diferença está no tempo. Há muitas pessoas que infelizmente atrasam muito o projeto de Deus na sua vida porque não querem se comprometer com Ele. Deus quer fazer com que todas essas coisas cooperem para o seu bem e você chegue no centro da vontade dEle e da promessa dEle para a sua vida.
mas isso acontece mais rápido quando você se compromete ainda mais, quando você está disposta a lidar com as circunstâncias, com as situações, sobretudo com as mudanças, mais focada em Deus e mais comprometido com o Senhor. Dessa forma, nós trazemos muito mais glória para Ele, porque confiamos em seu poder para fazer o impossível acontecer na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. No monte do Senhor, a provisão para você. E hoje você está aqui nesta manhã, na casa de Deus, que é o Monte Sião espiritual. É o lugar onde nós nos encontramos para experimentar os milagres do Senhor. Construa altares, ajuste a sua sintonia com o Senhor e finalmente comprometa-se mais, com mais sacrifício para Deus. Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Será que você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Se você está aqui hoje pela manhã, eu queria orar por pessoas que estão aqui e talvez não tenham a certeza da salvação. Se você está aqui, você ainda não tem a certeza do perdão dos seus pecados, se você não tem Jesus como seu Salvador, se você ainda não tomou essa decisão, mas você deseja nessa manhã se comprometer com Cristo, se você quer essa oportunidade de dizer sim ao chamado de Deus nesta manhã, eu queria orar com você. Onde você estiver, eu peço que você levante a sua mão bem alta, em nome de Jesus. Amém. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Amém. Amém. Há mais alguém? Amém. Quero orar por você que entregou a sua vida a Jesus hoje. Quero orar também por aqueles que já têm certeza da salvação, que são filhos de Deus, mas que estão passando por um momento de mudança na sua vida e que precisam de ajuda, precisam da graça, precisam da sabedoria do Senhor. Mesmo você que entregou a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu peço que você fique de pé aí onde você está. Nós vamos orar juntos agora. Eu quero pedir a uma pessoa que está ao seu lado para que coloque a mão no seu ombro. Você pode colocar a mão no ombro de alguém também. Nós vamos orar juntos. Fortaleça esse irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Há uma unção de Deus aqui para restituição. Há uma unção de Deus nesta manhã para abrir portas, abrir caminhos. Há uma unção de Deus aqui para restaurar. Há uma unção de Deus aqui nesta manhã para despedaçar jugo de opressão. Há um poder sobrenatural que está descendo sobre a sua vida e que vem da parte do Senhor para repreender pensamentos malignos. Há uma unção de Deus que nos envolve nesta manhã para nos guardar de decisões ruins. Alguns de vocês entraram aqui nessa manhã com o coração indeciso, precisando tomar decisões essa semana, muito importantes, muito estratégicas. Alguns de vocês estão vivendo esse momento de transição desnorteados. Alguns estão com expectativas, com sonhos, com ideias, mas essas ainda são as suas ideias. E nessa manhã a palavra de Deus começou a mexer com você, e você começou a enxergar no invisível. Você começou a contemplar os sonhos de Deus que Ele tem para você. Não deixe o inimigo te enganar e roubar isso de você. Porque tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estamos, ao sair daqui, o diabo vai tentar arrancar isso do coração de muita gente, para fazer você voltar ao desânimo, à depressão, talvez esse lugar de inércia, essa zona de conforto. Deus está permitindo coisas acontecerem na sua vida, para que você se aproxime mais dEle.
E essa é a sua oportunidade, essa é a sua chance. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu oro para que no meio desses tempos de mudança, de transição, nós possamos permanecer com o nosso coração firme no Senhor, com o nosso coração focado no Senhor. Ajude-nos a aproveitar essas mudanças para nos aproximarmos mais de Ti, para construirmos altares e desenvolvermos relacionamento de intimidade, de confiança com o Senhor. Ajude-nos, sobretudo, a confiar que o Senhor tem o melhor para nós, que todo o bem do Senhor irá se cumprir na nossa vida, nessas circunstâncias, nessa situação. Pai, eu oro para que o Senhor nos guarde e nos proteja, à medida em que nós vamos nos comprometendo mais e mais com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, com o Teu Reino, com a Tua obra, Senhor. É isso que nós viemos buscar aqui nesta manhã, Senhor. A disciplina que nos torna mais comprometidos e dedicados ao Senhor. Portanto, em nome de Jesus, nós oramos, declarando vitória de Deus, vitória do Senhor sobre estes amados irmãos que nesta manhã, em meio às suas mudanças, transições, estão crendo como Abraão nas promessas do Deus do impossível. Abre os Teus céus sobre nós e libera os Teus milagres sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém e aplauda ao Senhor. Aleluia. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os Teus caminhos, inescrutáveis são os Teus juízos. Minha vontade já deixei e o Teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei. Vamos lá, vamos repetir isso. Diga: minha vontade já deixei e o Teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei e o Teu reino já ganhei. Os Teus sonhos são maiores do que os meus, os Teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é Teu. Toma minha vida, tudo é Teu. Os Teus sonhos são maiores do que os meus, os Teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é Teu. Toma minha vida, tudo é Teu. Glória a Deus, isso é reino de Deus. Vamos nos assentar e eu queria oferecer a você a oportunidade para que nós juntos pudéssemos adorar o Senhor